Como é que você faz para achar os melhores, não os bons, os melhores estoques do mercado financeiro americano? Nesse vídeo, eu vou te ensinar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Esse canal foi feito para você, você, que quer aprender mais sobre o maior, aprender a navegar o maior e melhor mercado do mundo, mercado americano. E não é bairrismo, não é porque eu moro aqui há mais de 20 anos, não é porque eu faço isso aqui há quase 20 anos no mercado americano, é porque é um fato, o mercado americano é o maior mercado, mais abrangente, não quer dizer que os outros mercados não têm oportunidades, tem oportunidade no mercado brasileiro, tem um mercado emergente, todos eles na Índia, na China, tem oportunidade, mas esse aqui continua sendo o mercado mais sólido, mais rentável, e é onde o dinheiro do mundo realmente flow. O dinheiro do mundo vem para cá. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, o ano de bear market, a gente teve quase $500 bilhão de capital estrangeiro que veio para o mercado americano. Falei, pô, mas capital estrangeiro não sai desses países dos Estados Unidos e vai para o mercados emergentes? Um pouquinho, um pouquinho. Mas o grosso vem para cá. Inclusive do Brasil e de outros países vem para cá. Então, se você realmente tem interesse nesse mercado, quer aprender essas coisinhas, essas minúcias, coisas que fazem toda a diferença no seu sucesso como investidor, como trader, esse canal realmente é para você, por isso já deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal para não perder, clica no sininho para não perder o nosso conteúdo. Hoje a gente vai estar falando de um grande tabu, na verdade, um tabu de verdade, porque a maioria das pessoas falam assim, é muito difícil você fazer stock picking, você seleciona estoque, mais fácil você simplesmente comprar ETF, e como toda boa não verdade, tem um monte de verdade, um pouquinho de não verdade misturado. Então esse vídeo vai ser para clarificar para vocês e trazer umas coisas super interessantes. Então eu vou trazer para vocês uma maneira de você escanear de graça, uma ferramenta gratuita aqui no mercado americano, para você escanear e começar a olhar empresas específicas que têm características específicas que você pode começar a filtrar e colocar no seu watchlist. Se você olha, talvez dependendo das circunstâncias, em vez de comprar um índice, um ETF, alguma coisa, eu vou comprar aquela empresa ou aquela empresa, porque eu encontrei qualidade e preço. As coisas mais importantes que você precisa entender para você ter o seu investidor de sucesso, qualidade e preço, sempre. Então deixa eu dividir com vocês alguns fatos aqui, só para vocês entenderem por que eu falo isso, dessa possibilidade, dessa oportunidade de você olhar para bons estoques de empresas específicas com bons olhos, é que, historicamente, só 25% dos estoques que acompanham um índice como o S&P fazem diferença no índice como um todo. Ou seja, o índice move primariamente baseado na flutuação de 25% dos estoques. Mas 25% de 500, o que? 175 ainda são estoques, muitos estoques. Acontece que esse número, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês esses dados, acontece que esses números têm mudado e nos últimos anos a gente está cada vez mais dependente de mega cap e principalmente mega cap tech stocks. O que é mega cap tech stocks? Mega cap são as empresas de capitalização maior do mercado, as grandes empresas que agora a maioria delas está chegando perto do $1 trilhão ou de vários bilhões de dólares. E só nesse ano de 2023 até aqui, obviamente que eu não termino ainda, mas o que a gente chama de Magnificent Seven, as 7 maiores empresas, eu vou botar a lista das 7 maiores empresas aqui para vocês verem na tela, elas são responsáveis por mais de 90% do crescimento do índice. Basicamente o seguinte, o que isso quer dizer na prática? Que mais de 90% dessa movimentação, desse bull market, se deve a um número restrito de empresas, um número pequeno de empresas, que você realmente deve estar prestando atenção. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para filtrar não só essa Magnificent Seven, mas esse sliver, esse pouquinho, talvez que é pelo menos a minha dedicação pessoal, eu estou sempre procurando o top 1, 2%. Eu quero, no máximo, restringir o meu campo de visão, o que eu estou buscando em termos de empresas americanas. Eu estou procurando basicamente por 20 empresas, talvez 25, num bom dia. Das 500, são as que eu me concentro, então você aprende a filtrar. Primeiro que salva seu tempo pra caramba, se você não tem que ficar olhando as outras 475, alguma coisa do tipo, você já salva seu tempo. E segundo, que você sabe que quando você diminui bastante seu campo de visão e você foca nessa, você vai estar encontrando o melhor do melhor que o mercado tem para oferecer em setores da indústria específicos do seu gosto. Por isso, deixa eu mostrar isso para vocês de um jeito um pouquinho melhor. Vamos ouvir. Então vamos lá, antes da gente começar a pensar em termos de stock selection, stock picking, escolher o estoque específico, vamos só entender um pouquinho como é que é a composição do S&P para você ver como é que isso realmente faz sentido, você pensar em empresas específicas. Primeiro, o S&P não é dividido
com proporções iguais. Não, ele tem viés, ele tem peso. Eles escolhem, eles colocam mais peso nos melhores. Então, Information Technology, claro, seu mega cap tech stocks, como Apple, Microsoft, Google, você já pode imaginar quais são. Elas têm um peso maior, são quase 30%, na verdade 28,2% do peso do movimento do S&P é devido a essas empresas. Healthcare vem em segundo, com menos da metade, para vocês verem o peso de mega cap Healthcare Stocks, Financials em terceiro, bancos e instituições financeiras. Consumer Discretionary 10,6%. Esse é interessante porque Consumer Discretionary, se você nunca ouviu esse termo, nada mais são indústrias, são estoques de indústrias de coisas que são, para oversimplify, mas são supérfluas. São coisas que você compra porque você quer. Não são as coisas que você precisa, por exemplo, Consumer Staples com 6,6%, que são coisas que você precisa comprar independente das condições financeiras. Comida, roupa, cigarro, por incrível que pareça. Então você percebe o seguinte, que você já tem uma diferenciação de peso. Então essas empresas, por que eles escolheram deliberadamente colocar Information Technology, Healthcare, Financials? Porque são as empresas que têm a performance melhor, que puxam o índice para cima. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas eu vou repetir para vocês. Os índices americanos eles são feitos para continuar subindo. By design. Eles precisam continuar subindo. E é fácil eles continuarem subindo se você parar para pensar o seguinte, se a empresa que compõe dessas 500, na verdade são 503 estoques hoje, se não tem uma boa performance, sabe o que eles fazem? Eles tiram a empresa que não tem uma boa performance, colocam a empresa que tem uma performance melhor e o índice continua subindo. É assim que eles fazem para que os índices continuem sendo um excelente ponto de referência para todos os investidores. Mas o nosso assunto hoje, eu acho que é relevante você entender, é aprender quais são as empresas individuais que você pode olhar. Então, olha só, essas são as 25 maiores empresas que compõem o S&P. Eu estou falando especificamente do S&P nessa série de vídeos para vocês entenderem. Eventualmente eu vou falar um pouquinho mais sobre Nasdaq e outros índices. Então a gente tem Apple, a maior empresa de capitalização, mais de 7%, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla. Então o que a gente chama de The Magnificent Seven. Junto com o Meta, que está um pouquinho mais embaixo. Então você começa a ver o seguinte, primeira coisa, essas empresas de fato, de tecnologia, mega cap, tech stocks, compõem a maior parte do índice, tem peso maior, e você tem um grupo de empresas, são 25 aqui, Apple sendo a primeira, Adobe sendo a última, mas você tem nesse universo as 25 maiores empresas que têm uma razão específica por estarem no índice, porque elas realmente têm peso, elas só têm esse peso porque elas performam. A performance tem sido melhor no decorrer dos anos. Então, só para você entender por que eu falei que são 503 estoques, você vai perceber que existem alguns estoques. Por exemplo, você vai ver aqui número 7, Google, e número 5 também é Google. Alphabet Class A, Alphabet Class C, ou seja, são categorias diferentes de estoque. Existem Preferred Stocks, existem Common Stocks, existem tipos de estoques diferentes que compõem o índice. É a mesma empresa, o estoque é diferente. Por isso que a gente tem o S&P é formado de 500 empresas, mais de 503 estoques, como você pode ver aqui. Só para você, uma curiosidade. Agora, vamos lá. O que tem acontecido ultimamente, como eu falei, historicamente a gente tem 75% das empresas que compõem os estoques, que compõem o índice, tem peso basicamente nenhum. Peso, como é que é? Contrapeso, peso zero, peso neutro, não tem realmente relevância. E a gente tem experimentado um fenômeno nos últimos anos, onde você tem um número ainda menor de empresas. Então, a gente teve, nesse ano de 2023, os 7 maiores estoques que compõem o S&P deram 92% dos retornos. O que, como essa matéria diz, não é terrivelmente saudável para o mercado, não é o ideal, você quer mais participation, mas é um fato que você tem que encarar que você tem as 7 maiores empresas, já botei para vocês lá o Magnificent Seven, e é fácil de você decorar: Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta e Google. Pronto, são as 7 que compõem, são os pesos pesados. Agora, existem outras empresas que você pode olhar com bons olhos, começar a colocar no seu radar, começar a colocar no seu watchlist. Esse é o site finviz.com, que é o nosso, que você pode usar. É um excelente screener do mercado americano, não é o único, mas ele é gratuito, ele tem muito recurso gratuito para você. Não é o que eu uso, mas se você está começando e não quer gastar com subscription, com uma ferramenta que seja paga, esse é um bom começo. Vamos lá, vou deixar também para vocês aqui, estou escrevendo aqui para vocês o endereço, finviz.com, mais uma vez. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Não tem nenhum tipo de afiliação, isso não é propaganda. Essa é uma ferramenta para ajudar vocês. Interessante aqui, só uma curiosidade,
que quando você está no home aqui, você deve ter visto esse heat map do mercado, se você já viu isso alguma vez, é aqui que ele está, onde você dá uma olhadinha. Acho que vou ter um problema com esse popping, essas janelinhas, mas você começa a ver os setores do mercado: tecnologia, communication, consumer defensive, healthcare, os estoques que compõem, como eles terminaram no último dia do trading day, e as subdivisões. Por exemplo, dentro de tecnologia você tem consumer electronics, software, semicondutores, software application, information tech. Então você tem uma curiosidadezinha se você já viu isso em algum lugar. Mas o que a gente quer saber para fins desse vídeo é o screener. Está escaneando, vamos dar uma olhadinha no screener. Então, olha só, quando você clica em screener, você vai ver que ele vai te dar uma quantidade absurda de estoques, 9.489 estoques que você tem acesso aqui pelo Finvest. Como é que a gente vai começar o nosso processo de afunilamento? A gente vai narrow it down. Você vai ver que aqui em cima, na parte superior, depois que você clicou aqui em screener, você tem descriptive, fundamental e technical. Há 3 maneiras de você analisar o seu estoque, e você tem all, onde você tem essas todas juntas. Só para simplificar aqui para vocês, a gente vai fazer eles separados. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que no lado superior esquerdo aqui eu tenho market cap. Se você colocar mega caps, só de você mudar para mega caps, ou seja, as grandes, gigantescas empresas que compõem um índice, você só fazendo isso já cai para 38, porque só existem 38 mega caps, que são empresas com capitalization acima de 200 bilhões de dólares. Dá para você usar o mesmo critério que eu vou usar nesse vídeo para mega caps, mas só para fins educativos, só para você ter uma visão um pouco mais abrangente. Eu vou mudar só para agora, e não quer dizer que você não deve procurar mega caps, e você deve procurar mega caps. Os meus estoques, meu portfólio, a maioria são mega caps, mas tem oportunidade em large caps também. Então eu vou botar simplesmente aqui large caps. Então só de eu mudar, mais uma vez, só de eu mudar de todas as empresas disponíveis no mercado financeiro, eu mudo para large caps, eu saí de quase 10 mil para simplesmente 705 empresas só. Então já estou começando a diminuir meu campo de visão. Isso ainda é descriptive. Outra coisa que eu acho que vale a pena você mudar é o target price. O que isso quer dizer? O que a maioria dos analistas que fazem análise constante do mercado estão esperando para os estoques que você está olhando aqui? Está esperando que ele suba de preço, se ele fique estagnado, que ele caia. Claro que você quer que ele tenha, pelo menos a expectativa do mercado, que ele suba. Então você quer simplesmente colocar above price, ou seja, acima, que a perspectiva futura seja acima do preço que ele está agora, above price. E basicamente o que a gente vai fazer em descriptive. Repare que a gente já diminuiu mais um pouco. A gente está um pouquinho acima de 700, estamos com 669 estoques agora. Vamos mudar agora para fundamental. A gente já fez a parte descritiva. Fundamental, você vai ficar surpreso de ver como um pouquinho, algumas coisas que a gente vai modificar já vai dar para a gente assim, uma quantidade bem menor de estoque para você começar a fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. Então você vai ver que agora a gente mudou, a gente continua com nossos 669 estoques, a gente vai mudar para fundamental. O que a gente quer mudar aqui? A P/E ratio é um dos múltiplos mais conhecidos, mas também é um dos mais incompreendidos, porque o P/E ratio, geralmente as pessoas falam assim, se tem um P/E ratio baixo, quer dizer que a empresa está barata, vale a pena você comprar. Isso não é bem verdade, porque os dois componentes, price, earnings, você não pode desconsiderar o earnings. Então, mesmo se o preço está baixo e a empresa não tem earnings, não tem crescimento, não vale a pena você considerar. Então, P/E ratio não é um dos melhores múltiplos. Mas aqui tem algumas coisas aqui que são interessantes nessa primeira caixinha, que basicamente já mata a charada para a gente. Eu quero saber se o earnings per share, crescimento para os próximos 5 anos desse múltiplo super importante, earnings per share, eu quero saber se ele é positivo. Se você quiser realmente entender a descrição de cada um desses múltiplos, você pode simplesmente passar o seu mouse em cima da descrição, você pode traduzir em português se você preferir, mas esse é importantíssimo. Eu quero simplesmente que ele seja positivo. Já caiu para 503 estoques, já diminuiu um pouco a minha procura. Outro super importante é o famoso ROE. Você quer múltiplo, você quer double digits, você quer preferencialmente quanto mais próximo de 20 ou mais acima de 20, 15 a 20 já começa a ser um número bem interessante. Mas para fins do nosso vídeo, eu simplesmente vou diminuir para acima de 10. Então, se tiver over 10, acima de 10% de return on equity, eu vou apertar esse botãozinho aqui. Pronto. Já diminuí para 336. O número ainda é bastante grande, mas eu quero mais. Eu quero menos. Eu quero mais informação, eu quero menos estoques. E o próximo aqui, nada mais é do que meu debt to equity, um dado relacionado com o grau de endividamento da empresa.
de débito da empresa, eu mudo isso aqui, eu quero que isso seja baixo. Eu quero que o debt to equity ratio dessa empresa seja baixo. Ou seja, se a empresa não tiver um grau de endividamento muito alto, é muito provável que todos os outros números financeiros dela estejam no lugar certo. Só fazendo isso, só esses três, EPS, growth, expectativa, bom, 5 no total. Então a gente simplesmente colocou 5 filtros e a gente tem 23 empresas para a gente olhar. Essa aqui bem conhecida do dos brasileiros, a Ambev, a Arista Networks, Met, você tem várias empresas aqui que você pode começar a olhar com um pouquinho mais de atenção. Dá para você fazer outros filtros de outras maneiras? Yes, você tem alguns exemplos aqui. Você pode, por exemplo, mudar isso aqui e colocar Any, e você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem. Esse EPS tem crescido, se você estiver pensando em termos mais de curto prazo, EPS growth, quarter over quarter, cada trimestre que passa a empresa tem algum tipo de crescimento, você pode simplesmente colocar positivo, vai narrow down para 217 estoques, você tem algum ponto de referência positivo, mais um nessa empresa. Você pode adicionar mais coisas aqui. Você pode colocar esse LT, Debt Equity Ratio, que é o long term, ou seja, isso aqui é mais short term. Você quer saber long term, a empresa, como é que é a saúde financeira da empresa relacionada com dívida? Você pode o seguinte, eu quero uma empresa que tenha um Debt to Equity pequeno, low. O que vai acontecer com esse filtro aqui? Cai de novo para 21 estoques. E você pode começar a play isso aqui, você pode começar a estudar um pouquinho esse website, você pode olhar um pouquinho o que cada desses múltiplos significam e você pode começar a pensar em termos de você fazer uma boa seleção de estoques para o seu portfólio. Esse já foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal. Eu vejo vocês de novo.